Peraí. Pronto. Gente, hoje a ideia é falar de lei de incentivo fiscal, é um tema que... Thiago. Que é bem diferente dos outros editais que estávamos vendo. Então, a gente passou por uma estrutura básica de projetos, a gente passou pelo VAI, a gente passou pelo PROAC, e tanto o VAI quanto o PROAC, a gente está falando de fomento direto, ou seja, após aprovado o projeto, né, entre a comissão que seleciona os melhores, então passa-se por uma concorrência de projetos e os melhores recebem verba diretamente do governo. Então, esses dois que nós passamos, que foi a esfera municipal, o VAI, e a esfera estadual, o PROAC, eles funcionam assim. Então, são comissões que selecionam os projetos, que eles passam por uma concorrência, então tem melhores e piores, né? Se cria uma lista, ranqueia os projetos, e depois eles recebem recurso, tem o acompanhamento e a prestação de contas. Agora, hoje é uma aula bem legal do encontro, porque a gente vai entender um outro universo. Óbvio que a gente... Não estou conseguindo ouvir. Tá. E vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Cá? É um outro universo, não vai dar para passar tudo, mas a gente vai passar dois tipos de leis de incentivo fiscal, a do Estado e a do governo federal. E aí a gente está aqui com a Camila Munhoz aí com a gente. Eu já apresentei no grupo que ela estaria, né? Mas é isso, Camila tem muita experiência do PROAC CMS, né? Carrega 7 anos aí de acompanhamento desse programa. E ela está diretamente no acompanhamento dos projetos, né? Na coordenação. Então, ela conhece bastante sobre a comissão, que vai ser a dinâmica de hoje, e tem bastante confiança, propriedade para explicar aqui os meandros da lei, o passo a passo. Então, é bem legal que a gente já se destrava, quem puder abrir a câmera, para a gente fazer isso mais uma conversa, para não sair com mais dúvidas e pensar depois eu leio. Não, vamos tentar hoje já filtrar um pouco o que é o incentivo fiscal. Eu vou tentar fazer uma breve apresentação aqui, uns 10, 15 minutos, só para a gente entrar na mesma página, e depois acaba apresentado o PROAC CMS. E aí, qualquer dúvida, a gente vai falando no chat, ou a gente vai conversando, né? Eu vou começar compartilhando. Se eu estiver muito rápida, viu, gente? É que eu começo a ver que tem muito conteúdo, e aí eu já quero acelerar. Espera aí. Aproveitando o caso... Peraí, não, já vou, deixa eu apresentar que a gente já começa. Peraí. Pronto, não sei se todo mundo consegue ver a tela. Perfeito, todo mundo está bem? Tudo certo? Tá, Então eu vou começar. Ver se tiver alguém no hall, alguma coisa para aceitar. Então, hoje é fomentos culturais, leis de incentivo. E aí, antes da gente começar a falar de leis de incentivo, a gente está entrando em um outro tipo de fomento, então, um outro tipo de recebimento de recurso. E aí, eu coloquei duas frases aqui para a gente ir pensando, acho que a gente já está aqui na último encontro sobre editais, depois a gente vai para a curadoria, patrocínio direto, então, entendendo um pouco o que são esses editais e hoje a gente vive basicamente um fomento onde 80%, 90% do recurso do Estado é colocado em editais, então muito voltado a edital. Mas isso não é uma regra no mundo. Não é assim, né? Vários outros lugares têm outros formatos de fazer, e hoje, inclusive, esse é um formato diferente que a gente vai entrar. Então, eu coloquei uma frase sobre o que é política cultural, então, nada mais é não somente o Estado provendo ações, editais, mas também sociedade civil, grupos, enfim, tem vários formatos que a gente pode criar de fazer cultura, né? De fazer política cultural, que não necessariamente só através de edital,
Então, hoje a gente termina um pouco esse ciclo, por isso que eu quis trazer um pouco, e lembrar que fazer cultura, ter um projeto cultural, executar um projeto cultural é um papel do Estado também, está na Constituição, então, assim, é garantia. Quando a gente está fazendo uma ação no nosso território, a gente também não está fazendo à toa, ou porque a gente quer. É importante isso ter, né? Porque vai deixar rico em todos os sentidos, né? Nessa pluralidade de ações. Então, eu trouxe essas frases só para a gente começar a finalizar esse ciclo de editais e ter isso em mente, então, né? Que a área de cultura não se sobrevive só de editais, a gente pode pensar outros meios, pode discutir, podemos criticar, mas primeiro a gente precisa conhecer. E aí eu vou entrar aqui agora nas leis de incentivo. Eu queria só passar rapidamente um pouco das histórias da política cultural do Brasil, óbvio, eu vou passar bem curto, assim, tem bastante estudos, mas assim, a gente pensar que inicialmente, e aí sim, a gente pega vários países e natural, o primeiro modo de se dar verba, se fomentar a cultura, era muito através de mecenato, então era patrocínios diretos, né? Eram os mecenas, então eram pessoas que queriam contribuir com artistas, nem tinha o Estado como provedor disso, e aí o Brasil fica muito tempo nessa toada, né? Então, se existiam algumas ações, eram patrocinadas por pessoas, e enfim, né? Geralmente pessoas ricas que queriam uma estátua ali, alguma ação assim, e o Estado fazendo de forma pontual. E aí o Estado começa a criar fundos. Então, as primeiras políticas eram fundos culturais, que aí eles destinavam para fazer festival de Natal, ou, enfim, uma estátua do Borba Gato, enfim, para ações pontuais, vai se criando, mas não eram editais, eram fundos que entravam a partir, né, Estado, município, governo federal, de acordo com as urgências, e aí a gente tem uma abertura mercadológica no governo do Sarney, e se entra a ideia dos Estados Unidos, que era ideias de editais por leis de incentivo. Então, entre esses fundos, que até tinham um ou outro edital, que aí era um modelo de edital, de se criar um fomento de selecionar pessoas, é um modelo francês. Então, a França criou os primeiros editais. A gente, no Brasil, não adere muito bem, a gente faz um modelo mais ou menos, e aí o que a gente começa a copiar modelos de editais é nessa abertura do governo Sarney, com a lei de incentivo, que é uma ideia bem difundida nos Estados Unidos, que é o mercado participar dessas escolhas de projeto, que eu já vou explicar. Mas só passando que esse na abertura mercadológica do governo do Sarney, a gente tem a primeira lei de incentivo, que dura um pouco, depois ela dura nem 6 anos, assim, ela é fragmentada, e muito usada, assim, de forma escusas, assim, ninguém sabe direito, mas foram 10 milhões executados. Então, se tem uma fragmentação de política, antes era só o governo federal que fazia, a lei Sarney, governo federal, e aí os estados e municípios começam a fazer. O PROAC, ele surge em 96, né? Na verdade, o LINC, ele LNC, né? Lei Nacional de Cultura, Lei Cultural, e depois o PROAC vai surgir em 2000 e quando, cara? Peraí, não sei se eu pego aqui, mas enfim, a gente já olha e aí a gente começa a ter políticas no estado e no município. A primeira lei que a gente vai ter de nível sem ser o governo federal é em São Paulo, a lei de incentivo a Lei Mendonça, ela é de 1990. Depois vem a LCN, que aí vira o PAC, que depois mudou, não sei se mudou, né? Continua a PAC, mas é o PROAC-CMS. Então, eu queria só montar essa trajetória para a gente entender que a lei de incentivo ela tem uma presença e São Paulo foi o primeiro lugar que se cria a lei de incentivo aí, a nível município e depois a nível estadual, em 96, assim, né? Então, a gente tem bastante consolidado, não é todo lugar que tem lei de incentivo, principalmente estadual, né? Ou municipal. Então, município, eu acho que tem 6, 7 municípios do Brasil, estadual é menos ainda. E então são leis que ela funciona muito a nível federal, que é a Lei Rouanet,
A nível estadual, aqui no nosso caso, a gente tem o PROAC-CMS e a nível municipal, o PROMAC. E o que é a lei de incentivo, agora explicando, né? Então, ela é uma lei que o Estado promove um edital, onde as pessoas podem, né, os projetos podem se inscrever, e aí depois a Camila vai passar passo a passo, mas depois que você é aprovado, o Estado não te dá o dinheiro direto, você ganha a chance de captar. E aí, isso acho que eu já tinha falado na primeira aula, mas, né, vou retornar com calma, né? Então, você tem a chance de captar com empresas. E aí, por isso que eu falei da abertura mercadológica e da ideia do mercado participando disso. Então, o seu projeto de teatro é aprovado, e aí você vai nas empresas, de acordo com o perfil da empresa, falar, olha, quer patrocinar o meu projeto? E aí a empresa, se ela tivesse alguma coisa a perder, provavelmente ela poderia falar sim ou não, enfim. Mas aí o que acontece, você tem uma isenção fiscal. Então você fala, olha, naturalmente você pagaria R$ 100 de imposto, seu IPTU, você é obrigado a pagar. Ao invés de você pagar para o Estado, você me dá uma parte, uma isenção fiscal. Então, ao invés de você dar R$ 100 para o Estado, você dá R$ 30 para mim e paga 70 para o Estado. É mais ou menos essa lógica. Então, as pessoas vão atrás de empresas, projetos, de captar esse recurso. E aí tem uma diferença básica: ela não é uma lei de concorrência. Todo mundo pode participar dessa lei e pode ser aprovado. Ela não promove, esse é o melhor projeto. Ela não tem um ranqueamento. O que ela tem é uma estrutura de projetos aprovados que podem captar recurso. Se esses projetos conseguem ou não, aí é de acordo com a oferta e demanda de cada projeto, do interesse, e aí entra de novo a palavra, do interesse mercadológico das empresas quererem esse projeto ou não, né? E, e aí é um novo mundo, porque aí a gente cria uma tríade, né? Não é só o Estado e o projeto, foi aprovado ou não foi aprovado. Existe um terceiro elemento aqui, que é o interesse público nesse projeto, né? E aí em público entra a sociedade, entra empresas, entra esse terceiro. Então, quando a gente escreve esses projetos, a gente tem que ter em mente que aí a gente triangula de alguma forma, né? Existe o Estado, que ele cria o edital, cria as garantias básicas, existe o projeto cultural que se enquadra, que tem que ter apelo cultural, apelo artístico, e existe esse terceiro que vai se isentar de pagar o imposto, né? Vai utilizar a renúncia fiscal de escolher dar parte do imposto dele para os projetos. Não sei se ficou claro, tentei explicar devagar, porque várias vezes, né, usam o nome renúncia fiscal, incentivo fiscal, imposto, qual imposto, e aí fica meio confuso, mas é entender assim, o perfil dessa lei é um perfil mais triangular. Então, eu vou passar rapidinho, que eu fico com medo de falar. Então, sobre medo de não dar tempo, eu queria muito escutar a Cá falando com a gente. Mas, então, a Lei Rouanet, de uma maneira bem simplificada, ela é um incentivo a projetos culturais como renúncia fiscal oferecida do governo federal. Então, ela é do governo federal, que possibilita, no caso da Lei Rouanet, pessoas físicas e jurídicas investirem uma pequena parte do seu imposto de renda devido, então é aquilo que você pagará, né? Diretamente a projetos culturais previamente aprovados pela Secretaria Especial de Cultura. Ou seja, ao invés de você pagar todo o imposto para o governo, você opta a destinar uma parcela diretamente para uma ação cultural. Então, no caso pessoa física, você pode optar 6% do seu imposto de renda para dar para um projeto. No caso de pessoa jurídica, 4%. E aí depois a gente vai falar um pouco qual que é o perfil desses incentivadores, porque muda um pouco no caso da lei federal e municipal. Mas qual que é o objetivo dessa lei? Basicamente, eles têm umas regras, né? O objetivo tem que ter artístico, tem que ter comprovação artística cultural, a mesma ideia dos editais que a gente vem falando, mas ela tem um caráter claro que os projetos enquadrados nos objetivos dessa lei não poderão ser objeto de apreciação subjetiva. Então, as leis de incentivo, o formato, eles são bem objetivos, você tem que enquadrar. O que é essa linguagem, para quem ela vai beneficiar, o que ela vai fazer. Então, a gente sai um pouco, se a gente pegar os projetos que até tinha o fundo verde, a história das pessoas, envolvimento subjetivo, né, de linguagens múltiplas e misturadas,
Aqui depois a gente vai para o PROAC, que já é importante a linguagem artística, né? E agora a gente vai para a lei de incentivo, que a subjetividade é uma questão de tirar, né? Então, é tudo bem objetivo. Você foi aprovado pelo critério tal, que garante tal, condições mínimas de aprovação tem que estar claro. E basicamente é isso. Não sei se todo mundo está entendendo. E aí eu queria só passar um pouco da dimensão da lei. A Camila vai explicar o PROAC-CMS e ele é bem semelhante à Lei Rouanet. Então, a gente dá preferência a destrinchar a lei do PROAC-CMS, mas se der tempo eu abro para vocês o SALIC, só para vocês terem uma noção de sistema e de olhar o sistema e as frases. Mas então, a Lei Rouanet, o tamanho dela, ela tem 1 bilhão de orçamento por ano. Então, os projetos podem ir se inscrevendo e vai retirando desse 1 bilhão, assim, né? Óbvio que não é dinheiro que está dando, retira a possibilidade da renúncia. O PROAC-CMS, né, nesses últimos anos, foi 100 milhões, e o PROMAC, a nível municipal, 30 milhões. E aí, para a gente ter o comparativo, lembra que o programa Vai era 6 milhões, né? E o PROAC, a gente falou na aula do PROAC quanto que era o recurso, né? Tá nos nossos slides, gente, não vou lembrar. Mas, enfim, acho que era 6 milhões, né? Que foi do PROAC, eu falo até o final da aula, eu olho lá rapidinho. Mas, enfim, vamos entendendo a magnitude. Então, quando a gente escreve a nível municipal, são 45 projetos aprovados, né, do VAI. Quando a gente fala do PROAC, a gente está falando de 1.200 projetos aprovados, já aumenta muito. E quando a gente está falando da Lei Rouanet, das leis de incentivos, não tem limite, os projetos podem ser aprovados. A comissão, a Camila vai conseguir explicar melhor, mas depois eles têm que conseguir captar. E aí, o cálculo é que mais ou menos 30% dos projetos aprovados conseguem captar. E olhe lá, na Lei Rouanet, né? Que conseguem captar. Agora, para ser executado, você começa a captar. Então, o seu projeto custa R$ 100. Para você poder, como você começar a captar o projeto, você ainda não pode mexer nele. Só depois de você captar 30%. Então, depois que você tiver R$ 30, aí você pode começar a executar seu projeto e continuar captando. Então, também é uma outra noção. O recurso não entra de uma vez, fiz o projeto, recebo o dinheiro e executo. Conforme você, o patrocinador, seu incentivador, vai depositando dinheiro no projeto, você vai executando etapas. Por isso que é bem objetivo e bem definido em etapas, pré-produção, produção, pós-produção. Porque, de acordo com o recurso que eu recebo, eu começo a etapa pré-produção. Aí, depois, eu recebo mais recurso, eu começo a outra etapa. Você vai executando de acordo com o recurso, que tem um recurso mínimo. Às vezes, muitos projetos não chegam ao recurso mínimo. Então, a gente começa a captar. Nossa, conseguimos R$ 10, 20, 30, parou. Aí a empresa não dá mais, você não consegue patrocínio, e aí você não atinge o percentual para começar a executar. Então, de maneira geral, acho que assim, as grandes diferenças que eu queria passar, e aí, cá, pode contribuir, né? Mais genérico, depois a gente vai no específico, mas é entender que não é uma concorrência, que a forma de receber tem essa triangulação com uma empresa, e essa triangulação, acho que o que eu não coloquei aqui, ela é permeada, assim, existe, se criou, né? Imagina que a lei, enfim, vamos falar do PROAC, do PROMAC, que começou em 1990, até agora, 2023, então tem 30 anos, né, de história, de nível municipal, a de estadual 96 começou também, e a governo federal um pouco mais, mas a gente está falando aí de 50 anos de lei. Então, a partir do momento que se começa essa história dessa triangulação, se criam agências de captação, que nada mais é do despachante. Você sabe igual o Detran? Você fala, nossa, vou ter que tirar essa carta, como que faz essa burocracia, eu não sei com quem eu tenho que falar, como faz. Aí vem alguém te fala, não, não, peraí que eu resolvo. Então, esses despachantes da área cultural, que são agentes, assim, não quero de nenhuma maneira
respeitar os captadores de recursos, mas são pessoas que vão fazer essa triangulação acontecer, entender o que empresas querem, o seu projeto, e aí fazer esse link. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas como a gente já tem 50 leis dessa, né, 50 anos dessa lei, já existe esse mercado muito bem estabelecido, assim. É uma situação óbvio, né? Projetos pequenos, empresas pequenas, grandes portes, a gente vai conseguindo dar forma a se estruturar. Mas existe esse cenário, então, que é uma triangulação e quase uma quarta angulação, que são as pessoas que têm conhecimento de empresas e levam a projetos. Não necessariamente o projeto conhece empresas, o projeto só conhece a lei. E aí não adianta ele conhecer só a lei, né? Ele vai ter que também conhecer um pouco desse patrocinador. E aí por isso que a gente vai ter aula só para falar desses incentivadores depois, né? Patrocínio direto. Mas então eu queria só apresentar esse cenário da lei de incentivo e vou passar para cá. Não sei se alguém tem uma pergunta geral, até cá, se você quiser fazer algum complemento antes, ou antes de ir no ProAxMS, né? Essa noção básica de lei de incentivo. Se alguém quiser fazer perguntas também. A Pri levantou a mão, né? Pode falar, Pri. Eu vi, assim, naquela página Prosas, sabe? Aham. Eu tô tentando entrar pelo computador. Naquela página Prosas, sempre sai, essa época agora, assim, sai um monte de chamada falando assim, se o seu projeto já é aprovado e atende idoso, sei lá, ou atende criança, você pode concorrer na nossa chamada. Eu fiquei com a impressão de que isso era incentivo fiscal, mas não tenho certeza, é? Quando fala assim, você já tem um projeto aprovado e que atende esse grupo. Se inscreva no nosso edital. Aí eles fazem tipo um edital para definir os projetos que eles vão incentivar, né? Me parece que é isso. É isso mesmo, Pri, ótima pergunta. Dentro da Lei Rouanet, do PROAC, eu não sei se tem editais para o PROAC, né? Cá, Se não me engano, da Natura. é o Natura da Musical. Natura, né? Hum. Mas dentro da Lei Rouanet, como são muitos recursos, né? Né? A gente está falando de 1 bilhão, né? Então, existe edital dentro de edital. Então, por exemplo, Petrobras, Caixa, Natura também tem na Lei Rouanet. Se a gente pega Banco do Brasil, são grandes Vale, empresas. Oi? a Vale. A Vale, perfeito. São grandes empresas que eles fazem um edital para projetos que vão ser aprovados na lei ou que já foram. Então, você escreveu o seu projeto de teatro, está aprovado ali, só que você não consegue captar de jeito nenhum. E aí você se inscreve no projeto da Vale, e aí ela vai selecionar. E aí sim, é uma concorrência, selecionar os projetos que ela quer, né, os melhores projetos, e aí ela vai financiar esses recursos via lei de incentivo. Então, aí no caso, essa quarta angulação que eu falo desses captadores de recurso, imagina que seria esse edital. Existem algumas empresas, inclusive de captação, que escrevem editais, né? Quando eu trabalhava nessa consultoria, a gente escrevia o projeto da Vale. Então, escreve um edital dentro do outro edital para criar essa seleção dos projetos que a Vale vai fazer renúncia fiscal. Que aí imagina que a Vale vai renunciar em torno de 1 milhão, até mais, né? Acho que é o edital da Vale. Mas então ela tem 1 milhão para decidir. Ela não vai ficar esperando um projeto bater na porta dela ou esperando uma empresa de captação, vir 500 empresas falar com ela. Ela cria um edital, todo mundo cumpre as regras e ela seleciona. É mais ou menos isso. E aí é bem legal, né, para quem tem dificuldade de captar. E aí é isso, eles criam editais de acordo com o que eles querem. Então, por exemplo, a Natura, ela é muito ligada com a Natura musical, com a área cultural, e ela, a Lei Rouanet, e aí eu já venho para uma segunda diferença. Existe o artigo 18 da Lei Rouanet e o artigo 26, que é muito importante, que mudou esse ano, que é, de acordo, se você está dentro do artigo 18, linguagens do artigo 18, que aí é audiovisual, teatro, cinema, circo, ópera, enfim, é, literatura, que são várias linguagens normais, igual o do PROAC, que a Cá pode falar, você está no artigo 18, você tem renúncia a 100%. Se você estiver no artigo 26,
que era música popular, gastronomia, você não poderia ser incentivado em 100%. Por quê? Porque são linguagens que existe muita possibilidade de lucro, né? Então, você já tem um restaurante, você já cobra comida, e aí você ainda vai ter renúncia, você vai ganhar duas vezes. Existe muito essa discussão. Então, música popular estava fora e gastronomia também. E aí tinham outras linguagens, né? Mas essa era a maioria. E aí, esse ano, o MINC libera para música popular. Porém, são músicas de cultura popular, né? Então, por exemplo, era um grande problema para a lei de incentivo, o jongo é considerado na música, maracatu, ou pega um samba rural, enfim, você pega algumas linguagens da música que você não podia se escrever porque enquadrava no 26. E aí, dessa vez, eles liberam. Então, tem toda a lista, forró, sertanejo, sertanejo raiz. E aí, de acordo com a comissão do Link, ele avalia agora. Se for um sertanejo mainstream, não pode. Mas agora eles autorizaram algumas músicas a participar, que era uma grande briga do setor. Mas, então, além desse incentivo, ainda existe essa questão do enquadramento, que é uma diferença do PROAC-CMS. Ingrid, pode falar. Boa noite, Tati. Boa noite a todos. Então, quando você falou das agências, né, que seria uma pessoa que intermediaria, né, o contato com as empresas. Hoje a gente está escrevendo um projeto para a PROAC e ICMS, que está sendo escrito, né, em parceria junto com o produtor de marketing. E ele até mesmo se propôs, a própria agência dele, no caso, correr atrás do recurso junto às empresas. Eu queria saber se você hoje, pelo que já entende, né, do assunto, sabe o percentual que é cobrado por essas agências, que é retirado dentro do projeto? Sim. Pela lei, é até 10%. Acho que isso é importante falar. A Cá, se conseguir, Cá, que vai ficar... É que eu não queria também... tem muita coisa. Dúvidas e trazendo os exemplos, que eu acho que foi melhor de acordo com as No necessidades. orçamento, na hora que a gente lê os projetos, acho que aí a gente pode entrar, né? Isso, provavelmente nos projetos que a gente vai dar uma olhada, deve ter, né? Entra como elaboração e agenciamento e o item de captação. No caso do PROAC-CMS, ele coloca elaboração e agenciamento. No caso da Lei Rolê, chama só agenciamento, que é 10%. E aí, para administrativo e para comunicação tem outros valores. Então, comunicação é até 20%, administrativa até 15% e captação de recurso até 10%. Significa o quê? Que se meu projeto custa 100 mil reais, executei, a execução dele custa 100 mil, mas na lei ele vai estar escrito mais 10% de captação, então é 110, mais 20%. Ele vai custar 150, entendeu? Eu vou escrever um projeto total no valor de 150 mil, só que ele custa 100, a captação custa 10, a gente... Existem dois valores, né? O valor que você custa para executar a sua ação e os outros valores que compõem o que vai ser a sua ação. Então, na verdade, seu projeto custa 150. E é bem comum e recomendado que você coloque esse valor. Ainda que você não consiga, nem precisou de uma empresa de captação, depois, no máximo, você devolve. E aí falar, não, mas eu consegui sozinha. Para você pegar esse dinheiro para você, você teria que ter um KNAI, lembra que a gente falou na primeira aula, né? Que é uma documentação dentro da sua empresa na área de captação. E existe o valor máximo que você, enquanto proponente, pode se pagar. Então, por exemplo, até 50% na Lei Rouanet, você pode se autopagar. Então, eu sou o proponente, mas eu faço minha própria comunicação. Aqui é a nota fiscal. Eu sou o proponente, mas eu faço a própria captação. Você até pode até 50%. Mas se pressupõe que você contrate outras pessoas, né? Então, a agência de captação é 10%, Pri, desculpa, Ingrid.
E é bom colocar esses valores, porque se tiver alguém para te auxiliar no projeto, às vezes você pega 2, 3, 4 empresas de captação, e aí quem consegue recebe o recurso, assim, não é mal visto, né? Aí que a gente tem que mudar um pouco a lógica. A lógica da lei de incentivo é que não tem problema você precisar de outras pessoas para vender o seu projeto, e aí eu vou usar essa palavra para a gente entender, que você coloque 20% para comunicação, e aí, no caso da Lei Rouanet, você não precisa descrever o que de comunicação, você põe 20%, aí conforme você vai apresentando nota fiscal. Então, ele já pressupõe que você vai gastar esse recurso. E aí não tem por que, vou fazer a mais para mostrar que meu projeto é barato. Não. É meio que você. A lei já coloca essa noção, que 20% se gasta com divulgação, comunicação, 15% com administrativo. No caso do PROAC CMS, acho que aí a entra, e me corrija se eu estiver errado, ele pede que a gente descreva o que é de administração que você vai gastar. Então, a gente Sim. vai descrever, né? Depende da lei, vai ter mais ou menos descrição, mas não é algo mal visto, sabe? Você depender de empresas para captarem seu recurso, para captar o seu projeto. É bem comum que se use essas pessoas, assim. Até para elaboração, você viu? Até a Camila usou o termo elaboração de projetos e agenciamento, ou seja, é comum que outra pessoa escreva o seu projeto também. E aí, a partir que quando ele é captado, você consegue pagar essa pessoa ali escrito no projeto. Eu tô pensando que são mais profissionais envolvidos, né? Então a gente movimenta uma cadeia também produtiva de todos os profissionais. Enorme, uma. E aí essa, eu acho que é um pouco desmistificar agora um pouco esse lugar, assim, eu não sei como trazer, mas assim, são projetos muito grandes, assim, que a gente está falando quando a gente fala de Lei Rouanet ou de lei de incentivo de modo geral, né? Você pode pleitear valores por segmento, no caso da Lei Rouanet, e no caso do PROAC também. Existem algumas leis que não, que lei de esporte não, se você pega o PROMAC, não precisa, ele tem um teto. Qualquer projeto até 1 milhão, e aí você escolhe o teto. Na Lei Rouanet, então, se é podcast, é 25 mil por podcast, as linguagens vão dar um valor máximo que você pode pedir por episódio, plano anual tem um valor de até 2 milhões, enfim, cada lei vai ter o seu valor máximo que você pode fazer o seu projeto. Não passando disso, você se inscreve. Alguém tem outra pergunta? Senão eu vou passar para cá e eu vou passar para ela também, mas vamos perguntando conforme a gente for também sentindo dúvidas, lembrando que a gente vai ler projetos aprovados aqui também, para a gente ter essa noção. Até complementando, Tati, já que é isso, não sei o quanto eu vou conseguir destrinchar do ICMS, mas aproveitando o gancho dos segmentos, é isso, no ICMS o valor para pessoa jurídica é 1 milhão e para pessoa física é 250 mil, o limite de todos os segmentos, e aí tem o segmento específico que é de primeiras obras, experimentações, que aí mesmo para pessoa jurídica o valor teto é de 250 mil. Perfeito, é isso. Tem que ler, e aí eu acho que a gente tem que também, acho que a Ká colocou no final da apresentação, mas existe um regramento extenso sobre leis de incentivo. Não é só ler lei, tem que ler a lei, tem que ler a instrução normativa, tem várias janelas, e depois a prestação de contas é mais rígida. Então, por exemplo, quando a gente pegou o PROAC, que não precisa apresentar notas fiscais, ou vai, que tem um acompanhamento do técnico mês a mês conversando com você, no caso da lei de incentivo, você tem uma apresentação de contas final, com a apresentação de notas fiscais, o KNAI da nota tem que bater, então se você contratou uma costureira, mas a MEI dela vende produtos da Avon, não mudou, sei lá, tem um exemplo. Vai estar errado, vou ter que tomar muito cuidado nas contratações. Então, é uma lei mais de profissionalização da lei da cadeia produtiva cultural. Então, se você vai alugar, se você vai contratar, alocar equipamentos, estúdio, você tem que olhar muito bem para as notas fiscais que você vai entregar e os valores, né? Lembrando que eles entendem, e aí também o último comentário, cara, juro que eu vou te entregar, é que
como são projetos grandes, né? Se espera diversos tipos de projetos, né? Desde uma oficina de maracatu até um grande festival, sei lá, Circo du Soleil, ou festival, vou pegar um festival grande que teve, acho que o Nômade Orquestra teve, enfim, festivais que realmente tem que ter, né, um palco, 3 dias e tudo mais, como você coloca no mesmo regramento. Então, são leis mais complexas, mas o que eu ia falar agora que me fugiu? Ah, é. Por isso se pressupõe que o projeto é projeto. Execução e acompanhamento é execução de acompanhamento. Ou seja, a própria lei entende que vai mudar o projeto, que você não vai executar exatamente aquilo que você fez. Então, você cria um edital base, e aí por isso que você tem que descolar a ação prática de projeto. Porque depois que o projeto é aprovado, você tem um período que você pode remanejar a estrutura do projeto. Você pode falar, nossa, na época não estava essa inflação, as passagens, então existe esse momento de ajuste. É um pressuposto da lei. Que você escreveu o projeto, a hora que você conseguiu captar depois de 1 ano, porque aí a captação geralmente nas leis duram 2 anos, capital recurso, então você vai 2 anos tentar receber a grana para começar a executar o projeto. E aí você pode receber antes ou depois, mas pressupõe que você talvez tenha que fazer ajustes. Ou, por exemplo, nossa, só consegui captar 40% do projeto, não consegui captar 100%. Você pode adequar seu projeto. Ah, ao invés de eu fazer 10 apresentações, eu vou fazer 4. Então, meu projeto que custava 100 mil, agora custa 40 mil e eu vou conseguir executar. Então, a lei pressupõe que a execução é diferente desse momento de inscrição. Isso é importante ter em mente também, porque às vezes a gente fica muito pensando no resultado final. Nossa, mas aí são 3 oficinas, como que eu vou fazer aqui, ali, ali? Escreve bem claro o seu projeto e objetivo. Depois que você consegue a aprovação e a captação, você pode adequar à realidade dele. Então, era um pouco isso, assim. Encerro minha fala, acho que a gente escuta a pergunta da Aline, e aí a gente já começa com a Camila. Boa noite, meninas, pessoal. Uma dúvida que eu tenho é sobre a questão do imposto. Quando tanto o Vai Não, né, mas o PROAC e os outros, tem a questão de alicotas, recolhimento de imposto ou não? Para o proponente, né? Porque ele vai, muitas vezes, o proponente vai receber aquele subsídio, aquele valor. Existe algo específico? Porque quando a gente vai ler algumas coisas sobre organizar essa questão do projeto, eles até colocam ali para a gente se atentar com algumas alicotas na hora que for colocar na etapa dos orçamentos. E aí eu queria saber se onde se enquadra isso, em qual momento, são para quais projetos, no caso, quais leis de incentivo. Vai depender, acho que agora um pouco, né, do tipo da lei, mas assim, você pode prever encargos sociais, encargos ou taxas, né? Você pode pôr um valor. Aí, se for no caso, por exemplo, eu vou contratar muita pessoa física, então vai ter o RPA tem o imposto, o ISS sobre serviço, você pode calcular. Você pode calcular, mas aí você vai ter que. Você pode pôr na lei, mas você vai fazer esse estudo. Eu vou gastar quanto? E aí, geralmente, se é pessoa jurídica que você está contratando, já está na nota fiscal, né? Então, já está dividido. Você paga o valor bruto e o imposto já está na nota, né? Você fecha o valor e aí não precisa tanto. Então, alguns impostos, como ISS, quando é pessoa física, você pode prever no projeto. Outros, se você está contratando pessoa jurídica, acaba ficando já na nota fiscal. Então, eu vou te pagar 2.500, né? E aí o valor da nota está 3, né? Por exemplo, né? Você já está embutido. Mas não tem. Pode falar, Cá. O valor do cachê, né, o valor previsto ali já está incluso, não especificado. Mas você já coloca o valor bruto pensando nesses impostos que você vai pagar na contratação. E aí, por exemplo, planos anuais, aí paga-se também a folha de pagamento, né? Dá para você prever a folha de pagamento das instituições. Cá, eu acho que pode ir. A gente vai conversando.
Eu acho ótimo que você já conseguiu resumir e dar um ótimo panorama aí de tudo. Já, já resumiu bastante até o que eu teria para falar. Você juntou, né, os dois links aí da Rouanet e do ICMS. Mas é basicamente isso, né? O PROAC-CMS é uma lei de incentivo à cultura, no mesmo mecanismo da Rouanet, então vai funcionar por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal, e é isso, as pessoas vão atrás da captação, e tem todo esse trâmite aí. Essa lei foi lançada em 2006, resgatei aí, que a gente estava na dúvida. Está em discussão uma nova legislação, né? Foi aberta uma consulta pública recentemente, está lá no site do PROAC, vai ter o link aqui também para vocês entenderem o que está em discussão para ser alterado. Porque na legislação do ICMS é isso, tem a instrução normativa, tem a lei, tem o decreto, portarias, resoluções. E a ideia é unificar tudo isso e facilitar até para o entendimento, né? Porque é isso, são muitas informações, a informação da lei, até na forma de apresentação dos documentos, não está atualizada, e a ideia é que se atualize. Então, eu vou falar por cima do que é atualmente, mas eu indico que vocês também deem uma olhada na minuta e se atualizem das discussões. E é isso, no ano que vem está previsto já esse lançamento dessa nova resolução. Mas a ideia é desburocratizar, assim, facilitar o entendimento e atualizar a forma de apresentação dos projetos. Não vai mudar muita coisa estrutural mesmo. Então é isso, os objetivos do PROAC-CMS, vou dar uma pincelada aqui, que é apoiar e patrocinar a renovação, o intercâmbio, a divulgação e a produção artística e cultural do Estado, preservar e difundir o patrimônio cultural, material e imaterial do Estado, apoiar pesquisas e projetos de formação cultural, bem como diversidade cultural, apoiar e patrocinar a preservação e a expansão dos espaços de circulação da produção cultural. Então, sempre que a gente for descrever os projetos ou analisar os projetos, é importante a gente lembrar disso. Vou falar por cima do que são os critérios de análise, que é o interesse público e artístico, a compatibilidade de custo, capacidade demonstrada pelo proponente e pelo responsável técnico, o atendimento à legislação, que é muito importante que a gente realmente leia e se aproprie de todos os pontos ali da legislação, e sempre que tiver dúvidas, né, ter isso como suporte para consultar, as contrapartidas e acessibilidade. As inscrições do E, PROAC-CMS costumam ficar abertas o ano todo, e o prazo de captação... Quem quer falar? não, eu ia mudar. Acho que era esse, né? Não, peraí, desculpa. Não, pode conhecer, desculpa, eu me confundi com os slides, mas aproveitando, o da Lei Rouanet também é isso, tá, gente? Sobre esses artigos, essa parte que a Cá estava falando, isso vale para os dois, e por isso que eu falei da objetividade. Você põe link na lei, sabe? De acordo com o artigo 1º, 3º, esse entra aqui. É bem assim. Pode continuar, Cá. Não, é isso. E o prazo de captação é esse, que costuma ser os 2 anos, né? O ano da aprovação e o ano seguinte. E é isso. O mais importante é a gente, de fato, conhecer toda a legislação. Não tem como a gente abrir aqui, destrinchar a lei, mas eu sugiro que vocês vão atrás e procurem entender, né? E importante entender o fluxo, né? Então é isso. Vocês vão acessar a plataforma, vai ter o envio da documentação do proponente, que tem uma listagem lá no sistema, tem o envio da documentação do projeto, que também já está indicado ali no sistema, você só vai preenchendo de acordo com as especificidades. Depois, o núcleo de gerenciamento analisa essa documentação. Eles não vão analisar o conteúdo dessa documentação, eles vão analisar item por item, fazer um checklist para ver se vocês encaminharam tudo. Depois disso, é encaminhado para a comissão. Aí a comissão... Aí, a comissão analisa dentro dos critérios, né? E aí pode solicitar complemento de informações, alteração na planilha orçamentária, pode aprovar direto ou reprovar direto. E aí, caso o projeto seja reprovado, o proponente tem o prazo de até 15 dias corridos para entrar com recurso, que nada mais é do que um pedido de reavaliação, de reconsideração do projeto, né? E aí tem a possibilidade de atender todos os pontos, responder isso como um ofício, vai ser avaliado por um outro parecerista, ou justificar os pontos que você achar que cabe, né, uma justificativa, um melhor detalhamento do que foi ocasionado na reprovação, né? E aí, após a aprovação, o projeto sai publicado no Diário Oficial e está apto para captar. E aí vocês vão para o mercado, atrás das empresas, apresentar o projeto. E
E é isso, o patrocinador, ele precisa estar cadastrado no site da Fazenda, então ali no site do PROAC ICMS tem o manual do patrocinador. É interessante a gente fazer esse movimento até de, de compartilhar com as empresas isso, porque tem muitas empresas que não estão atualizadas, mas que recolhem o ICMS e poderiam estar direcionando essa verba para o projeto. Então, quando vocês forem pensar os patrocinadores, é legal pensar, tipo, pô, o projeto vai ser executado em que região? Quais são as empresas próximas? Mercado? Que empresa dialoga com a proposta, sabe? E aí, a partir disso, chegar, conversar, entender o fluxo. Tem empresas que já têm um marketing que cuida disso, que já abrem editais, mas tem empresas que precisam de um suportezinho, mas que podem ser potenciais patrocinadores também, né? Então, é legal a gente pensar não só nas macroempresas, claro que se o projeto é gigantesco, é legal a gente pensar em empresas que recolhem muito imposto e tudo mais. Mas para projetos menores, projetos de formação, projetos com valores mais baixos, dá para a gente pensar, né, em articular isso com as regiões também, articular isso com marcas que realmente dialoguem com a proposta, né? Então, é importante a gente também ter esse conhecimento do manual do patrocinador. A gente coloca o link, encaminha o link para vocês também. E aproveitando, Cá, desse fluxo de trabalho que você colocou, bom das vantagens, né? Acho que está mostrando, parece que é mais complexo, lei de incentivo, mais complexo, mas tem o bom dela, que qual que é o prazo da lei de incentivo, né? Você pode escrever desde quando se abre a lei de incentivo até quando acaba o orçamento, né? No caso do PROAC, no caso da Lei Rouanet, até dia 30 de novembro. Então, a lei abre em meados de janeiro, né? Fevereiro, quando sai a dotação orçamentária. E, então, assim, nossa, junho não tem nenhum edital aberto. Você pode começar a rascunhar na lei, seu projeto, setembro, outubro. Então, assim, você não existe um prazo. Você pode, o momento que você fala, nossa, estou livre, tenho 2 meses aqui para parar e pensar e fazer o projeto com calma, você pode escrever e depois vai respeitar esse fluxo, né, Cá? Só, desculpa, aproveitar isso que é uma grande vantagem também, não tem um prazo certinho, todo mundo tem que escrever agora, aquela coisa de sair correndo, você pode ir escrevendo no seu tempo. Sim, e a comissão analisa projetos durante o ano todo. Tem um recessinho ali no final do ano e o comecinho de janeiro, mas semanalmente a comissão analisa projetos. Então é isso, toda terça-feira tem as reuniões da CAP, hoje inclusive foi dia de reunião. Quinta-feira publica as decisões no Diário Oficial. E é isso, tem esse fluxo. Então, abre-se também um diálogo com o proponente nesses pedidos de complemento, você pode ir adequando o projeto, se o projeto foi reprovado realmente naquela proposta, você não conseguiu apresentar, não conseguiu ser aprovado, você tem os pareceres dessas análises, você consegue entender exatamente quais foram os pontos que ocasionaram essa reprovação. Você reajusta o seu projeto, reapresenta o seu projeto, você pode ir fazendo isso ao longo do ano, assim. E aí tem essa questão, né? Aí quando o recurso acaba, de acordo com as emissões de boletos, tem o valor lá de 100 milhões destinados para esse ano, nesse incentivo fiscal, os patrocinadores vão emitindo os boletos, vão fazendo os pagamentos, e, e acaba atingindo esse limite, né? Aí encerra o recurso desse ano, a gente pode continuar escrevendo, a comissão continua analisando, mas os projetos aprovados só são publicados no ano seguinte para que vocês possam captar também no ano seguinte. Então, acabou os recursos desse ano, os projetos que forem aprovados depois desse término de recursos vão ser publicados em janeiro, e aí vai ter janeiro, e janeiro não, vai ter o ano da aprovação e o ano seguinte para captação. Aí é isso, depois do credenciamento, né, os patrocinadores já vão poder emitir o boleto no site da Fazenda e fazendo os pagamentos, mas vocês só vão conseguir movimentar essa verba quando atingirem os 35% do valor captado, e aí sim solicita-se uma transferência de valores da conta para a conta do projeto, e aí faz um trâmite com o setor financeiro da secretaria, e aí eles pedem algumas documentações necessárias para você fazer essa transferência, tem essa etapa, e aí sim você consegue movimentar o dinheiro para sua conta e começar a fazer os pagamentos, né? Então é importante a gente ficar bem atento a isso, de não tirar do bolso, não fazer pagamentos sem ter a certeza da captação, porque às vezes você começa a tirar um projeto, você começa a executar um projeto tirando a verba do bolso e você não atinge nem os 35% de captação.
Se você ainda tem uma margem boa de verba, você consegue readequar o seu projeto do valor aprovado. Então, foi aprovado tanto. Para ter 35%, a gente precisa de tanto. Mas a gente, com o que a gente já captou, dá para readequar o projeto, abaixar o valor da planilha orçamentária e atingir os 35%. Então, ainda tem essa flexibilidade, né? Isso que é interessante das leis de incentivo. Tem essa flexibilidade de você ir modificando seu projeto, solicitando alterações e tá nesse diálogo com a comissão, né? Se você for mexer em planilha orçamentária de valores de até 20%, você não precisa passar pela comissão de análise. Mas se você for mexer e readequar para além de 20% do valor das rubricas, ou readequar estruturalmente, né? Por exemplo, não estruturalmente, mas os locais de realização, a ficha técnica e tudo mais, aí sim precisa passar também pela comissão obrigatoriamente. Deixa eu ver o que mais. Ah, é isso. Aí tem as solicitações. Você pode solicitar alteração do local de realização, do nome, da planilha orçamentária, da ficha técnica. E, enfim, o seu projeto estando redondinho, executa-se e chega na prestação de contas. E a prestação de contas é bem diferente dos editais por conta das notas, então é um ponto de muita atenção em todos os fluxos, assim. Então é importante que a gente tenha também um contador, em alguns projetos até, né, uma Obrigatório. jurídica. E é obrigatório mesmo ter o contador, até para assinar a prestação de contas. Acho que na Rony também, né? É obrigatório jurídico e contabilidade. Então, pressupõe que não dá para fazer sozinho. Pode ser muito bom, mas não consegue. Precisa Uhum. ter esse apoio. E aí eu coloquei os critérios de análise da comissão. Tá? Não sei se você Eu passou. resumi bem por cima, eu gostaria que vocês trouxessem as dúvidas talvez mais direcionado para a realidade de vocês, que a gente consegue ser mais objetivo. Mas a ideia é que também a gente faça uma dinâmica de analisar projetos. Então, a gente vai fazer esse formato de análise como se fosse a comissão tipo do ICMS, que recebem os projetos, a gente distribui de acordo com os segmentos, mas a gente vai analisar um projeto em grupo. Esse projeto é levado para a comissão, para reunião, e é discutido em colegiado. Então, as decisões nunca são só da pessoa, nunca é só da pessoa que analisou. Essa pessoa leva esse projeto para discussão e todos analisam juntos e decidem o que vai para complemento, o que é aprovado e o que é reprovado. A ideia é que a gente faça essa dinâmica. E nesse caso, gente, isso é uma outra diferença, porque lembra que nos outros editais que estávamos vendo, o projeto foi reprovado ou aprovado. E o projeto nem fica sabendo por que que foi aprovado ou reprovado. Aparece lá uma nota 9, você fala, nossa, que bom. Ou aparece uma nota 1,5, você não sabe se é erro de sistema, enfim. Não existe uma conversa. Nesse caso, existe. A comissão pode simplesmente enviar para o proponente. Olha, preciso que você complemente o seu plano de trabalho. Não deu para entender se são 5 ou 8 apresentações. Olha, o nome que você colocou está ligado a uma marca de patrocinador. Não é permitido você chamar o seu projeto de, sei lá, sabe, Viva a Música, por causa e o seu patrocinador é a Vivo. Enfim, eles vão fazer complementos, perguntas, e aí você vai trocar com a comissão. Então, é outro entendimento que a gente tem que ter. Por isso que, né, reforça essa parte assim, o projeto, ele é uma coisa, a execução dele vai ser outra, é um pouco essa dimensão. Mas ele também não é um bicho de 7 cabeças, assim, acho que vale até a pena, não sei se de dar tempo de mostrar o sisteminha. Tá aberto aí, Cá? Tá fácil. Se tiver fácil? Porque assim, vou falar para a gente ler um projeto só hoje e a gente começar a leitura 8h15. Então, eu ia falar para a gente uns 2 minutinhos só mostrar a plataforma. E aí eu só ia bater com calma também esses critérios. Enquanto você abre a plataforma, então, os critérios que a comissão tem que ter em mente quando ela analisa o projeto é interesse público artístico, né, Cá, que a Cá falou no começo, compatibilidade de custos, capacidade demonstrada pelo proponente responsável técnico-artístico para a realização do projeto. Então, aqui você entende que às vezes o proponente é um, mas o técnico responsável pelo projeto é outra. Tipo, minha empresa está fazendo teatro, mas o diretor é o responsável técnico-artístico. É comum.
e o atendimento da legislação do PROAC. Então, artigo por artigo, né, tem as perguntas, e contrapartida, é obrigatório acessibilidade. Aqui, contrapartida, a gente está colocando como democratização de acesso. Então, o que, que eu tenho que fazer para o meu projeto ter interesse público, ter democratização, ao máximo de pessoas poderem assistir, ou escola públicas. Então, lembram que a contrapartida que a Cá explicou na primeira aula está nesse sentido. Então, mas meu projeto é gratuito. Você vai colocar na contrapartida, olha, meu projeto é gratuito, as oficinas são gratuitas, você vai reforçar. Vou fazer em escola pública, isso é importante. E a acessibilidade também é obrigatória. No caso da Paulo Gustavo, também é obrigatória, né? Mas no VAI não é obrigatório, no PROAC não é obrigatório. Nas leis de incentivo são, né? Pelo menos a nível federal e estadual. Então, você tem que dizer qual é a ação de acessibilidade que você está fazendo. E aí, no caso, a CAC também que passou isso, né? Então, acessibilidade atitudinal, acessibilidade metodológica, acessibilidade física, acessibilidade comunicacional, ter isso em mente na hora de fazer esses projetos. E E pôr no a questão da orçamento. família, né? Isso. Falamos junto, né? Perfeito. Cá, quer compartilhar sua tela, mostrar o sisteminha rapidinho? Compartilhar aqui. Vou fechar aqui. Interromper o compartilhamento. Tá dando para ver? Não. Tá tudo preto. Deixa para ver. Vocês estão me ouvindo? Sim. Travou? Travou. Quer que eu tente compartilhar o do Salic, então, que tá rápido, só para... Vai resetando aí. Vai resetando e... Você consegue tirar a minha compartilhação de tela ou você tem que fazer? Consigo. Não, tá. Vê, vocês estão me vendo? O compartilhamento aqui? Se estiverem, respondam sim. Vocês estão vendo meu compartilhamento? Não, tô vendo só você, Tati. Ainda tá Hoje. aparecendo que a Camila tá compartilhando. Tá, vejo. E não dá para ver nada da minha, né? Não, tá tudo preto. Uau. Tá, e no caso, quando eu compartilho, eu também não consegui interromper, então. Bom, vamos para os projetos, então, para não atrapalhar. No final eu mostro. É que seria bem interessante, mas... tecnologia... Pode falar, Cá. Não, eu acho que eu vou ter que reiniciar, porque realmente travou. Eu não sei nem como eu tô ouvindo vocês. Interromper. Eu tentei interromper seu compartilhamento aqui. Quer sair e voltar? Acho que agora foi, né? Saiu a tela dela, né? Isso, acho que eu consegui te derrubar, Cá. Saiu. Boa. Vou Vamos tentar ver. voltar. Vocês estão me vendo agora, compartilhamento da minha tela? Tô bem. Perfeito. Sim, agora sim. Gente, essa é a área o Salic. Então, eu vou até sair e entrar de novo para vocês verem como que é simples, né? A gente... Vamos ver se aparece aqui. A gente vem aqui, então a gente vai se cadastrar com o nosso CPF, com a nossa senha, a gente faz um cadastro normal, abre essa tela, e aí você está no Salic. Salic é o sistema da Lei Rouanet, tá? Então, eles pedem aqui, existe uma frase, aqui é um informe, vai acabar os projetos 30 de novembro. E aí você vai escrever a sua proposta, já começa as diferenças, sabe, gente? Projeto cultural é em outros editais, aqui eles chamam de proposta cultural. Então, você vem listar as suas propostas
E aí eu fiz até aqui, ó, vários testes, eu sempre faço testes de projeto aqui para eu poder trabalhar. Então, esse aqui é um teste de projeto aleatório, e aí só para vocês entenderem como a gente monta. Eu chamei de teste de projeto. O que que ele vai perguntando para a gente? Porque parece complexo, eu só queria mostrar, mas é simples a ferramenta. Eles são projetos grandes, leis de incentivo, então as ferramentas são mais simples, inclusive a do PROAC também. Então, você escolhe, é um projeto religioso, no caso, o Lei Rouanet deixa. É afro-brasileiro? Não, na verdade é um projeto normal. Ou no caso aqui, Pri, que você perguntou, tá vendo? É um edital compartilhado, você ia colocar, é o edital da Vale, eu quero concorrer nele, sabe? E aí você põe aqui no caso, um projeto normal, você vai escrever o quê? Resumo da proposta, agência bancária, data de início de realização, mecanismo e incentivo fiscal, né? Tipo, são informações bem básicas. Objetivos, você vai escrever quais são os objetivos, sabe? Tipo, a gente vai escrevendo aqui, não tem muita mudança. Justificativa, eles explicam o que eles querem com cada item. Aí, depois dessa identificação, a gente tem responsabilidade social. Então, acessibilidade, eles perguntam, é obrigatório, não tem como esquecer, sabe? Não é um campo. Acessibilidade, democratização de acesso, que no caso do PROAC CMS chama-se contrapartida. Depois ele vai perguntar detalhes técnicos, o que é? Etapa do plano de trabalho, pré-produção, execução, pós-produção, ele pergunta e você vai preenchendo. E aí, ó, basicamente, é isso, ele vai pedir ficha técnica, sinopse da obra, né, que é um pouco mais de detalhe, e especificações técnicas, se é um livro, paginação, se é uma oficina, o projeto pedagógico dela, enfim, alguns detalhes. Mas vocês viram que tem campos, né? No PROAC CMS é diferente a plataforma, mas também tudo que você tem que preencher está lá no campo. Então, por mais que eu sei que pareça bem burocrático, porque você tem que cumprir requisitos de lei, tem que ler a lei do começo ao fim, a plataforma ela é bem simples, é intuitivo. E aí você vem aqui, plano de distribuição, então você vai pôr praticamente como que você vai distribuir sua obra, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, e o orçamento do projeto você vai colocando aqui no Salic também. Então, tá vendo que ele já calcula automaticamente o que vai ser remuneração de captação, custo de administração e custo de divulgação. Então, aqui no nosso exemplo, eu coloquei artes cênicas, teatro, olha só, ele coloca pré-produção. Então, eu veria aqui, gente, eu não sei se estou mostrando muito rápido, vocês estão conseguindo ver. Tá claro? Esse exemplo, ou o sistema está muito pequeno para vocês verem? Não, tá dando para ver. Tá tranquilo. Mas eu queria só mostrar essa parte, porque vocês conseguem até ter noção de preço, sabe? Tipo, eu coloquei aqui apresentação de locutor. Eu coloquei, é cachê? É dia? É cachê. Quantos dias? Minha pré-produção era 60 dias. Quero só mostrar aqui e acabou, tá? Só para a gente ter uma noção. E aí você vai preenchendo. É uma vez só que ele vai apresentar o valor. Se eu colocasse, por exemplo, 900 mil, a própria lei barra, fala, olha, o máximo que você pode pagar para um locutor é 1.600. Então, eu queria mostrar um pouco para vocês que, assim, no caso da Lei Rouanet, tem essa facilidade do orçamento, você consegue até estou escrevendo um projeto para um outro edital, mas deixa eu entrar na Lei Rouanet para ver os valores. É uma forma. Enfim, o PROAC CMS, a carinha é diferente, o orçamento você põe a planilha lá, mas ele também tem não, você vai preenchendo, né? Igual aqui, né? Preenchendo igual. Uhum. Eu acho que Uma só não tem base valor máximo, né? da Rouanet, né? Uma boa referência. O do PROAC está quase lá, mas ainda precisa de algumas. Precisa aperfeiçoar um pouco mais. Mas é isso, você vai preenchendo na pré-produção, produção, pós-produção, e eles vão te falando, conforme você vai preenchendo, as porcentagens de cada grupo de despesa, para você também não atingir o limite, porque cada grupo de despesa também tem um limite, como na Rouanet. Eu não vou nem tentar compartilhar, Tati, porque eu acho Não, que pode pode. ficar de novo, a gente vai perder tempo. Mas Não, e é acho bom, que eu até sugiro que tentem fazer o cadastro, já tentem cadastrar um proponente, que aí você já consegue abrir ali o sistema e ver todos os pontos que precisam ser preenchidos para o projeto. É até um bom exercício para
para elaboração mesmo do projeto. E você pode ir fazendo e fica lá como rascunho, você não precisa necessariamente enviar, vai editando. Exatamente, vocês viram que eu tenho acho que 8 projetos testes. Eu entro e escrevo, e aí eu vou testando. E eu também, a partir do momento que você escreve teste, você pode solicitar perguntas no próprio lá, chat, sabe? Você, tô com uma dúvida, não sei o que fazer. Aí você pode fazer no sistema chat, ou no caso do PROAC, você pode mandar um e-mail, estou em tal etapa, não sei como preencher, preciso de auxílio. Eles respondem rápido. Eu queria que também a gente desmistificasse isso, de, nossa, não sei, vou ter que saber, vou ter que contratar alguém. Pergunta. Sim, a gente faz atendimento lá no ProXMS da 1 às 5 da tarde. Então é É, telefone, não, e-mail, o dia inteiro. e fisicamente, vai lá, senta lá e fala, deixa eu entender. Uhum. Pode falar, Pri, e aí a gente já vai para os projetos. Eu queria fazer uma pergunta que é assim, para começar, tipo assim, um primeiro, é melhor fazer um projeto pequeno para ver se, tipo, para ganhar mão assim da coisa. Vamos supor, eu nunca fiz nada com lei de incentivo. Mas fico pensando na sustentabilidade aí do meu projeto daqui a 2 anos, vamos pensar. Eu começo com um projeto pequeno, por exemplo, de um evento. Um projeto de um evento é um projeto que, ok, passar por uma lei dessa, entendeu? Porque, por exemplo, tem um evento que a gente fez em 2016, chamado Encontro de Tambores. A gente fez 2015 e 2016, que ele tem a história de artesanato, de documentar os coletivos de cultura popular que vêm às comunidades. Então, fazer um mini documentário, a festa em si e a questão ali de fomentar a economia, né? Só que a gente fez isso como contratação direta da secretaria e nunca mais conseguiu fazer, porque os projetos os editais de festival ou de evento são sempre super concorridos e a gente não conseguiu mais esse tipo de contratação. Aí eu fiquei pensando que talvez esse projeto, por exemplo, do Encontro de Tambores seria um assim que caberia nesse tipo de lei, mas eu não sei se projetos desse sentido assim de um evento específico, tipo de um mini festival, né, de cultura popular, se caberia dentro desse tipo de fomento. E aí, assim, conseguindo captar para o ano que rolar, rolou, entendeu? Vamos supor, se eu escrevo ele para ano que vem, e se conseguir para fazer em 2025, tudo bem também, entendeu? Porque ele não teria uma obrigatoriedade de acontecer em 2024. Uhum. Eu acho super viável. É isso, é até interessante para quem está começando a pensar em projetos com valores menores para conseguir, de fato, conseguir executar, conseguir ir atrás da captação. E aí vai pegando o ritmo, né? Mas É, sim, projetos que são bem recebidos também nas a leis. gente vai apresentar um festival aqui para vocês terem uma noção. O festival sai bastante, Ligo, né? Porque festival tem bastante apelo, né? Marketing. Então você põe, porque você tem que pensar que o patrocinador vai querer também as contrapartidas dele. Então ele quer o logo no banner e o logo no nome. Então o festival é bem visualmente, assim. Inclusive é bastante festivais que saem em leis de incentivo. E na Lei Rouanet, no caso, se você escreve um projeto até 200 mil, você não precisa, é a primeira vez que você está escrevendo na lei, você não precisa comprovar currículo nem nada. É a primeira vez que eu estou escrevendo, os projetos com até 200 mil, então poderia ir no PROAC ICMS, qual que é o Sim, valor? mesmo assim, para primeiras obras, experimentações, 250 mil. E pessoa física também, 250 mil para todos os projetos. Então, Pri, eu recomendaria essa primeira opção, que a própria lei já te indica, né? Até 200 mil, até 250 mil. Pessoa física, pessoa jurídica. Aí você vai ter 2 anos para captar. E festival tem mais apelo. Aí é um pouco assim, né? Lidar com essa triangulação do projeto, de ver o que tem apelo para você conseguir falar com o patrocinador. E aí, visibilidade, né? Pensar como está inserido ali, né? E Entendendo o fluxo do mercado, dá para, é isso, tem uma proposta base e conforme os anos vão passando, você vai ampliando isso também, né? Caio, vou E tem dividir as equipes aqui. patrocinadores de menor porte que também podem se identificar com o projeto, né? Não necessariamente a gente precisa pensar em sempre grandes patrocínios, dá para ir de pouquinho em pouquinho, tendo esses 2 anos para captar e não necessariamente
um prazo específico para executar, também pode ser uma. E aí, só lembrando que Lei Rouanet é imposto de renda. Na Lei Rouanet, são só empresas bem grandes, elas têm que estar no lucro real. Então, para a empresa estar no lucro real, ela tem que ter, por ano, uma receita de 78 milhões. Então, é uma empresa grandona. O Assim, ICMS, essa era a outra pergunta, era se era melhor começar com o PROAC ICMS, com o PROMAC, considerando que eu estou na capital de São Paulo, ou Rouanet, entendeu? Para quem, tipo, vai testar mesmo. é, É difícil falar, né? Assim, depende da complexidade de cada projeto mesmo. Se você já estiver pensando, já tiver uma equipe técnica, já tiver uma estrutura grande, dá sim para mandar para a Rouanet, não tem problema nenhum. Não necessariamente você precisa começar no PROMAC, no ICMS. Mas é isso. Também tem as facilidades, né? De estar numa lei de uma menor dimensão, né? Do Estado. se fosse captar sozinha, eu diria para entrar no PROAC ICMS, porque aí você pode pegar empresas de menor custo, né? O que é o ICMS? É o imposto sobre consumo. Então, arroz, feijão, macarrão, tudo que passa, todos esses produtos, eles têm o ICMS ali. E aí você vai pegar, a empresa não precisa ter um porte específico, ela vai ter o ICMS dela se ela é uma empresa que produz coisas consumíveis, né? Você teria só que mapear quem são essas empresas que produzem coisa consumível. Ah, então tem lá a pessoa que produz o feijão, né? Que saca, ou mel, ou conheço alguém da farinha. Eles vão ter esses impostos sobre consumo que ele vai conseguir patrocinar. No caso da Lei Rouanet, é imposto de renda. Então, são empresas maiores e de serviço, mas elas têm os editais que você consegue entrar, que é a Vale, é a Caixa, Banco do Brasil, é a Petrobras. Então, eu recomendaria escrever nos dois, porque se fizer um para um, é quase igual fazer público. Você gasta um dia, você faz os dois. Mas se é para eu vou tentar eu mesma captar e criar isso, faz o ICMS, porque eu acho que é mais acessível. Eu vou dividir os grupos. Cá, eu vou falar para a gente voltar, ler um projeto e voltar 10 para as 9, porque eu vou ter que sair às 9 mesmo. Beleza. E aí vamos começar pelo projeto, eu te mandei projeto um e projeto 2 no WhatsApp. Eu ia falar para a gente pegar o projeto 1, Tá bom. aí a gente compartilha junto. Salas simultâneas. Nós somos em 9, então uma sala vai ficar com 4, uma sala vai ficar com 5 aqui automaticamente. Aí, se a Fábrica de Cultura quiser participar, fica à vontade. Como que eu falo? Abrir todas. Pri, acho que você vai para a sala 1. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tô sim, Tati. Tá me ouvindo? Perfeito. Ô, tio, hoje não fez a dupla com mel, hein? Todas as... A gente está quase Hoje não todas. foi. Eu vou pegar aqui o projeto para a gente compartilhar. Deixa eu abrir ele para conseguir compartilhar. Aqui. Tchi, 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 tchi. Todo. Peraí, vou compartilhar. Ah, não sei se a Camila vai conseguir compartilhar a tela dela, né? Vocês estão conseguindo ver?
Tá dando para ver, sim. Gente, essa é a cara de um projeto da lei do PROAC-CMS, né, que foi o que a gente pegou hoje, né? Então, vocês lembram que tem aquelas ideias que a comissão tem que comprovar. E aí a gente vai ler um pouco da estrutura para a gente conhecer. Vou passar o orçamento e o cronograma. São projetos bem diretos, e acho que é isso que a gente vai olhar. Eu vou começar a ler, né, para... Não sei se todo mundo está com o computador. Vou passando mais direitinho, tá? Para as partes que ficarem maior. Então, resumo do projeto. Esse projeto pretende viabilizar a 21ª edição do festival, maior festival da cultura preta América Latina. O projeto busca preservar a continuidade do festival, mantendo suas atividades de mobilização e fruição do mercado preto cultural e criativo. O festival oferecerá ao público da cidade do estado de São Paulo de forma totalmente gratuita. É uma programação de 7 dias de apresentações musicais e espetáculos de artes cênicas, danças performáticas e espetáculos de teatro. Para além da programação artística musical, o festival também contará com intervenções de artes visuais e urbanas, palestras e debates. Então, um festival gigante, né? Acho que já deu para ver que são 7 dias de linguagem que ele está oferecendo, artes cênicas, programação artística musical, intervenções artes visuais, urbanas e palestras. Aí vem a descrição. Ele é bem grandão, gente, tem 12 folhas, né? Eu vou passando mais rápido, tá? Este projeto pretende viabilizar a 21ª edição, aí ele repete, né, a parte de cima. Para além da programação artística musical, o festival também contará com intervenções de artes visuais urbanas, palestras e debates. As seleções das atrações participantes do festival se dará por meio de curadoria especializada, que terá como fio condutor uma representatividade da música negra, atualmente produzida no Brasil dentro do gênero da música, incluindo estilos como jazz, blues, samba, ska, afrobeat, além da representatividade de gênero e etnia. A curadoria buscará prioritariamente artistas que vêm crescendo no mercado da música, além de convites de atrações de maior porte, buscando potencializar a ação e fruição, celebração e exaltação das potências e riquezas da cultura negra. A programação geral acontecerá seguindo a seguinte organização: uma feira para exposição de produtos, artes visuais, literatura, economia criativa, com 30 artistas, 7 espetáculos de música, 7 DJs, 7 apresentações de danças performáticas, espetáculos de teatro, 5 palestras e 7 intervenções em instalações artísticas. Para além das ações previstas diretamente pelo projeto, entendemos que a continuidade da 22ª edição do festival que é a continuidade da 22ª edição do festival, que cada vez mais vem se consolidando como um dos maiores agentes em prol da cultura e arte negra produzida no Brasil, só tem a contribuir com a potencialização da música, advinda do povo preto. Né? Então, aqui ele está justificando, né, bem como a economia da cultura, economia criativa do Estado de São Paulo, até mesmo do Brasil. Haja visto que o evento terá como localização a capital paulista, contando com artistas tanto do Estado quanto do Brasil. Então, ele deixa claro que ele vai contratar pessoas de alto porte, que vai ser pessoas do Brasil, não só de São Paulo, é 100% gratuito, aí vem objetivo principal e objetivo específico, e aí, geralmente, objetivos específicos são mensuráveis, né? Então, o objetivo é viabilizar a edição de 2022. Não sei se alguém foi nesse festival, um festival super grande, né? Teve até Baiana System tocando, enfim, é um projeto aprovado. Então, aqui é o objetivo principal e objetivos específicos, eles são mais mensuráveis. Então, entrada 100% gratuito, 7 dias, vai ter uma feira de exposição, 7 DJs, 7 espetáculos de música, ele narra, né? Democratização do acesso por meio de uma programação aberta e gratuita a toda a população, promover a acessibilidade de pessoas com deficiência, difundir a música produzida, dar espaço a jovens artistas que explorem seus trabalhos individuais, realizar palestras e debates com temas de notória importância artística e cultural no Brasil e atrair um público com cerca de 35 mil pessoas. Aqui você tem que mensurar o público, tá? Justificativa do projeto, aí vai vir aqui que eu não vou ler muito, tá, gente, a justificativa, mas aqui existe, né? E aí é obrigado da contrapartida. Vamos ver a contrapartida.
Todas as atividades serão promovidas, serão gratuitas e abertas ao público. O evento será sujeito à lotação máxima e, nesse caso, a entrada será liberada conforme a saída. No caso das atividades como palestras, debates poderão contar com inscrições prévias por limitação de espaço. O festival, ele atrai historicamente um grande público, estamos fazendo festival para 35 mil pessoas, né? Então, a contrapartida foi só a gratuidade. Alguns outros projetos têm outras contrapartidas. Plano de acesso é o mesmo nome que eu mostrei no sistema da Lei Rouanet, plano de distribuição. Isso são termos bem de lei de incentivo mesmo, plano de acesso, plano de distribuição. Que aí a gente conta quantas pessoas cabem, sabe? Este evento já reúne 20 edições, que reúne aproximadamente 50 mil visitantes durante todos os dias do evento, tendo como público-alvo moradores do Estado, sem distinção de ordem, agentes culturais, coletivos, né? Todo mundo, exposição de teatro, moradores do Estado, turistas, visitantes, proporcionando uma vivência vasta e diversificada, né? Então, ele diz que além desses 50 mil por dia, tem 30 expositores por edição. Estima-se em média de público 35 mil, isso você tem que comprovar depois na prestação de contas, tá? Além disso, fotos, vídeos, atividades ao longo do festival, bem como parte do seu conteúdo, será compartilhada no site e nas redes sociais. Todo o material de comunicação do projeto contará com a logomarca do patrocinador e da secretaria, de acordo com a legislação vigente. E as ações do programa do evento serão amplamente divulgadas nos diversos tipos de mídia, rádio, jornal, televisão. Então, aqui você fala do plano de acesso, pensando em pessoas e em divulgação também. Toda vez que tem palestra, debate, oficina, curso, tem que fazer um projeto plano pedagógico. Então, se não tivesse palestra, não precisaria, tá? Só explicando aqui. E aí você descreve esse plano pedagógico, que vão ser rodas de conversa, serão convidados artistas, eu vou passar aqui, né, para a gente não perder. Quantidade, então são 5 rodas de conversa, um mediador, 2 convidados palestrantes, duração 2 horas, o poder e o legado da cultura negra, estimativa mais ou menos de 200 a 300 pessoas. Linguagens contempladas, artes visuais, mulheres nas artes, economia criativa e empreendedorismo. Vê que ele já coloca bastante, né, esse projeto. Empreendedorismo, economia criativa. Então, você já vê que ele já dialoga um pouco com esse terceiro elemento, né? Estado, projeto cultural e esse terceiro elemento de mais mercadológico. E aí, outras informações, é igualzinho Lei Rouanet, viu, gente? Nas outras informações, vocês colocam sinopse, programação, você coloca o detalhamento do que vai acontecer. E aí, ele divide dia a dia. Tá? Detalhamento do conceito curatorial, aqui eu vou passar, tá, gente? E aí eu vou para o cronograma e para o orçamento, tá? Mas só para vocês entenderem, depois a gente colocaria todos os documentos, certidões, comprovante de domicílio, e a grande diferença é que se for fazer para o ACPRI, e outras pessoas que estão interessadas, tem que ter CRCE, que é uma documentação bem difícil de tirar. Né? Que quem faz PROAC já tem, né? Já sabe que tem que ter, mas é obrigatório, qualquer projeto do Estado de São Paulo. Eu vou abrir agora, gente, o orçamento, para vocês terem uma noção de que valores estamos falando. O valor que ele está pedindo é 1 milhão, tá? Então, 7 dias de evento, 1 milhão. Estamos falando aí de 150 mil por dia, né? Vai dar 300, 600, 900, vai dar 150 mil por dia. Então, Pri, que você falou, um evento de um dia, né? Pensa aí que já seria 150 mil se é um dia, né? Mais ou menos nessa leva, né? 150 mil, 200 mil. E aí, vamos olhar, sobre pré-produção, total de despesa 62 mil. O que ele coloca de pré-produção? São outros valores, se a gente for pensar, né? 12 mil para diretor, só na pré-produção, né? Por 3 meses, curador ganha 8 mil, né? Que são 4 curadores, coordenadoria de produção também são 3 meses, 12 mil, né? Então, a gente está falando de 4 mil por mês para cada coordenador, produtor executivo já é 2 mil, né? Coordenação geral 15 mil, então a gente está falando de 4.500 por mês para um produtor executivo. Da produção e execução, se mantém esses valores, mas aí se pensa,
palco, sonorização. Ó, só de palco é 30 mil praticamente, só para ter um palco, sonorização 21 mil, iluminação 21 mil, os produtores do evento, né? Produtor de cênica, produtor de música, produtor de palestra. Eu vou passando aqui assistente de produção para cada um desses produtores, 4 mil reais, caixa de palestrantes 10 mil. A gente está falando uma execução 600 mil para a execução desses 7 dias, né? E isso só o evento, tá? Então a gente pensa pré-produção e produção teve aí 700 mil. E aí a assessoria de imprensa, né? A de comunicação, 75 mil. A gente está falando menos que 10% do projeto para divulgação em mídias. Custos administrativos, 88 mil. Também é menos de 10%, mas ele colocou aqui. E a captação de recurso, aqui está 10%, tá vendo? Ó, pouquinho, seria 100 mil, né? Se fosse 10% redondo. Ele colocou aqui praticamente 10%. Então, a Ingrid que perguntou, né? A Ingrid não está aqui, mas o Ti. Se esse projeto for aprovado, é isso. Quem conseguir captar para ele e achar uma empresa, ganha 90 mil. Né? Essa Entendi. é um pouco a lógica. Eu não coloquei o cronograma nesse projeto? Acho que não. Aí esse seria o projeto. Agora, a gente como comissão, gente, o que vocês acham? Esse projeto, ele não precisa ser o melhor projeto, a gente não está comparando, ele pode ser aprovado ou não, mas vocês acham que falta alguma informação? Vocês pediriam algum complemento? Vocês acham que ele merece ser reprovado direto, que ele merece ser aprovado? Eu vou... Posso começar? Pode, Tchê. Boa noite a todos, né? O que acontece? Eu nunca tinha entrado num projeto desse e lido um PROAC desse. Por mais que estamos escrevendo, é a Ingrid com a parceria, né? Eu tô focado em outras coisas, mas enfim. Eu daria uma nota 8 para tudo, assim, porque no meu parecer tá meio que tá coerente, né? No decorrer da aula, eu tava falando assim, caramba, parece um bicho de 7 cabeças, tal, mas a gente vê no projeto aqui, o orçamento não é tão complexo assim, né? E até após a última aula, eu e a Ingrid, sempre depois da aula a gente dá uma debatida, faz uma troca, né? Alguns dos nossos eventos que a gente faz assim por conta própria aqui, o que acontece? É mais uma cara de um festival, assim, igual esse, que a gente planeja o dia, né? Não algumas coisas assim que vêm por trás, né? A gente vai mais planejando o dia. Então, tá dando um norte, assim, né? De onde nossos projetos se encaixam, né? E pelo que a gente leu junto aqui, de orçamento, tá um projeto redondo, assim, do meu ponto de vista, né? Por ser a primeira vez que eu tô vendo algum projeto de lei de incentivo, né? Alguma coisa vocês acharam? Não, eu achei muito bom. Vocês viram como a programação detalhada? O detalhado deles tem 3 linhas, gente. É isso, ó. Ah, vai ter um show de música, um DJ, um espetáculo, uma palestra. Um show de música. Isso é a programação detalhada para você pleitear 1 milhão, né? Então, assim, parece muito complexo, mas no final eles só querem ver. Você consegue executar, o que você vai fazer? Entendi. Então, nem tem quem vai ser o show de música, não tem, né? O que você achou, Pri? Você acha que é um projeto... Você ficou com dúvida? Você pediria complemento de informações? Todos nós temos que, no caso, quando é comissão de lei, projeto de lei de incentivo, tem que, se alguém discordar, o projeto não passa, sabe? Todo mundo, de comum acordo, decide. Ah, eu acho que tem que aprovar. Ou, gente, eu achei muito raso isso aqui, eu pediria complemento. Não, eu acho que ela ganha na coisa da capacidade de realizar, né? Porque ela fala que já é tipo o 22º festival e que foi crescendo a coisa do público. Então, eu acho assim que se tem alguma coisa que ficou, é porque eu dei uma saidinha, mas se tem alguma coisa que ficou fora do lugar, assim, acho que até passa batido se bobear quando ela fala que já fez 20 vezes o evento. E
E ela estima ter 50 mil pessoas, né? Então, isso faz com que também, eu imagino que seja mais fácil conseguir, a chance dela conseguir captar também, né? E eu acho que é isso também, a hora que você vai colocando todas as necessidades na ponta do lápis, vai dando esse valor mesmo para um festival desse tamanho, que parece pouco, tipo um DJ, uma apresentação, um teatro, mas para você manter a estrutura 7 dias acontecendo, né? Gerador, eu senti assim, não tem um gerador, não sei como vai ser, É. mas, pô, 7 dias. Mas, assim, a gente soube que aconteceu, né? Até no final não mostrei para vocês a acessibilidade deles. Mas, ó, o projeto se propõe a dispor de todas as estratégias de ações que garantem a acessibilidade física, visual, etária, auditiva, para fins e afins para a garantia da democratização do projeto e da possibilidade de fruição que desfrute de todas as atividades do festival. Área específica para embarque e desembarque de pessoas deficientes, idosos. Então, para acessibilidade física, área de embarque e desembarque. Banheiros adaptados para PCD, disponibilização de profissional da equipe para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas das atividades, além da descrição das atividades em tempo real, de linguagem oral e interpretação de Libras para as atividades, rampas de acesso para cadeirante, que mais? Porque isso também é toda uma estrutura, né? E as peças de divulgação para cego ver. Então, eles têm só acessibilidade de intérprete de Libras e física. E aí vai ter aplicativo de audiodescrição e publicação com para cego ver, com a hashtag, para aplicativo conseguir traduzir. Achei uma acessibilidade até pequena, a gente não tinha visto, né? Mas eu concordo plenamente, Pri. Quando fala que já fez 21 vezes, né? Você vai dizer o quê? Má, quer comentar um pouco o que você achou de ver um projeto de lei de incentivo? Então, achei bacana, nunca tinha visto, né? Não conhecia muito, né? A gente estava, não sei se aquele Itaú Cultural entra no projeto de lei de incentivo, foi que a gente tentou escrever, mas eu achei bacana, se eles conseguiram concluir tudo isso que eles falaram. Ficou bem básico, assim, o que eles vão fazer no dia, cada dia deles, né? O que está bem especificado, que eles colocaram que um dia é teatro, um dia é dança, né? De todos esses 7 dias deles aí, cada dia é uma coisa. Mas eu achei bacana que quando começou lá no começo da aula, eu falei, meu Deus do céu, como que escreve um negócio desse? Que é bem difícil, mas lendo assim, né? Igual o Thiago falou assim, lendo assim, a gente vendo, né? Não parece ser tão complexo para estar fazendo, né? E tentar, mas é Não, bom. total, parece muito que vai ser um negócio de 8, tipo de 7 cabeças, mas você vê, É, eles só pedem que você explique ali o básico, assim, né? Eu passei rápido pela justificativa, né? Mas assim, aham. de resto a gente passou por tudo, né? Não tem muito mais o que falar. Eu até pegaria o outro projeto, mas acho que eu vou por todo mundo, porque aí no caso, imagina, todo dia, toda terça tem essa reunião de comissão. E cada projeto, tipo, não é todo mundo que lê. Tem uma pessoa que é só para ler festival, uma pessoa que é só para ler teatro, e ela fala na frente dos comissionados, da comissão, tipo, ó, esse é o projeto, feira, festival, aconteceu 22ª, vamos aprovar? E todo mundo fala, vamos. Ou eles perguntam, tá, o que você achou estranho? Ela fala, o orçamento não tinha gerador, não tinha nada. E aí eles perguntam, vamos fazer um complemento de informação, pedindo para ele explicar melhor como que vai ser feito, em que espaço vai ser da cidade, por exemplo. E aí seria a pergunta. Então, essas discussões é uma reunião que dura umas 6, 7 horas, assim, por projeto. Assim. Por projeto não, né? Por terça-feira, Tati, assim. Oi. uma pergunta. O que acontece, né? Essa questão, por exemplo, da gente ter um equipamento aqui público ao lado da gente, que é o Parque Ecológico. Tem um palco gigante ali, que não é usado. Na hora do projeto, a gente tem que escrever que vai buscar parceria com o parque, ou a gente já pode colocar mesmo sem ter conversado com o parque, por exemplo. Você põe que você vai pôr algum equipamento público, mas você não precisa já falar que é do parque, não. Não precisa especificar, porque pode ser remanejado o local. Pode. Você pode até pôr valor para o local e depois falar que você vai fazer gratuito e remanejar a verba. Entendi.
Entendi, beleza. Mas Era óbvio essa. que se você, às vezes você ganha força quando você diz que você já tem uma parceria, que o local é importante. Tipo, é importante fazer no parque ecológico, porque é 30 anos do parque, a gente já tem isso. Aí você ganha força nesse lugar. Às vezes é entender onde é bom ganhar força. Se o parque já te autorizou, você consegue ganhar força lá dentro, então é importante você falar. Agora, se, Entendi. né, é entender se é uma carta estratégica ter ou não. Se não, você só coloca que vai ser realizado em lugar público. Gente, eu vou voltar para tempo da gente conversar, tá? Acho que foi um pouco rápido, mas deu para sentir, né, que é um projeto de lei de incentivo. Eu vou sair das salas. Cá, vocês conseguiram terminar ou não? Tá sem som, tá sem som. A gente leu o projeto, finalizamos de ler, mas discutir não conseguimos. E vocês? A gente conseguiu, mas assim, bem rápido, porque eu pulei a justificativa, assim. Mas quem Hum. leu, gente, de forma geral, vocês sentiram aqui que a gente conversou, né, que parece um bonzo de sete cabeças, mas quando leu é bem simples, né? Tipo, foi mais ou menos isso, assim, que a gente comentou que o detalhamento dos dias estavam bem básico, assim, que não era, você não precisava comprovar tantas coisas. Eu senti como é um projeto de edição, né? Que no caso eles todo ano fazem, é muito copia e cola, né? Uhum. Então, tá bem escrito para mim o projeto, mas é um meio copia e cola. Tanto é que visualizamos lá que estava 2022 e não 2023, né? Mas só que tá bem detalhado. Ah, eu achei que foi a que tinha acontecido em 2022, que era um projeto do ano passado. Não, a gente também reparou nisso, assim. Foi um copia e cola. É um ponto de atenção para quando a gente for fazer projetos de continuidade, né? Ah, que Triste. legal, isso a gente não pegou, ó, gente. Pode continuar, cara. Não, é que eu acho que a Pri tava falando e o microfone estava desligado. Não, gente, é que meu filho chegou da escolinha de futebol e aí ele tá aqui do meu lado falando. Eu tô tentando prestar atenção nas duas coisas e Escolinha não tô não, conseguindo. time. Time. Escolinha não, time. Muito bom. É jogador, não é aluno. Escolhe. Oi, Ai, oi. ai. Gu, que você achou aí dos projeto de incentivo? Você já tinha visto uma carinha? Pô, já, meu, eu tive uma vivência com a Daniele Torres. Ah, Uhum. Aí, legal. Maravilhosa, captadora, né? e foi, ela mesmo. Aí a Dani, ela passou essa visão pra gente, só que ela não apresentou a plataforma. Então eu tive o olhar, tipo, não de você escrever o projeto e você cadastrar, né? Mas assim, de você captar. Então, tipo, não sei se vocês iam falar a respeito disso, mas é importante a gente dizer que além de você escrever o projeto, a gente tem uma parada que a gente chama de sponsor kit, né? Que daí, no caso, a pessoa que vai te patrocinar, ela não vai ler realmente seu projeto na íntegra do jeito que você cadastrou ele lá na lei de incentivo. Em sim, ele vai querer ver o seu sponsor kit, ver o que você tem de cota para ele e a maneira que você vai divulgar a marca dele dentro do seu projeto, por causa que ele está mais interessado mesmo em quanto que isso vai reverter para ele de imposto. Então, é até, tipo, elas colocaram, tipo, é esse lance mesmo do copia e cola, ainda mais
que a gente pensando em projetos culturais e pensando em incentivo, seja ele público ou privado, a consistência é um fator muito importante, né? Porque quanto mais consistente seu projeto é, mais você está mostrando que você é capaz de fazer. Porque nem a Feira Preta está na 21ª. E, por incrível que pareça, essa 2023 não rolou, né? Será? Não rolou. Esse projeto aí não rolou, não. Ele vai ficar. Ainda está captando, né? Talvez mude É, vai depois para ficar para. 2024. Isso, já estão É, anunciando para 2024, já tem um patrocinador deles, acabaram fazendo outra ação, que é a S Perifa, que até rolou no Itaim e tal. Então, é interessante a gente, por mais que seja consistente também, ainda é trabalhoso você divulgar por conta que as empresas elas também têm os interesses marqueteiros e políticos delas também. Então elas às vezes vão para um segmento e mudam, que nem, por exemplo, eu estou num projeto aqui que há muito tempo era patrocinado por mais que seja do terceiro setor, uma parte mais social, falando a gente beneficia pessoas idosas. Então, a empresa que a gente estava trabalhando não era diretamente esse o público-alvo dela, mas ela estava patrocinando a gente durante um bom tempo. Aí ela começou a bater nas pautas identitárias, que quando a gente vai falar a respeito das pessoas idosas, é um pouco mais difícil de você conseguir enumerar ou apresentar em dados o quanto que você está impactando essas pautas, certo? Mesmo trabalhando na LIP, a gente trabalha com majoritariamente pessoas pretas, mas existem muitas questões, muitos atravessamentos que a gente não consegue, por exemplo, falar a respeito das questões LGBTQIAPN+, assim, com as pessoas idosas, ou até mesmo ter pessoas idosas que se declarem que sejam do movimento LGBTQIAPN+, ou que seja realmente uma pessoa trans ou algo do tipo, entendeu? Então, a gente teve esse discurso, a gente conversou com eles, foi dialogado e tal, mas mesmo assim eles não quiseram seguir o patrocínio que já vinha beneficiando aí a instituição há um bom tempo. Entende? Então, conforme vai mudando esse fluxo, também você tem que mudar um pouquinho. Você tem que sempre ter um outro patrocinador ali para que você consiga manter ali um braço do seu projeto, algo do tipo. Por isso que é mais interessante essa questão das cotas, né? Eu acho que a maioria dos projetos, dos grandes projetos, adotam isso. Até mesmo a Dani fala, nunca dependa de um patrocinador só, porque uma hora ele vai te largar e sim. você vai acabar perdendo esse principal financiador e aí o que você vai fazer, certo? Então, eu acho que é massa. Não sei se vocês têm aí um exemplo de sponsor kit, mas eu tenho alguns aqui que a Dani disponibilizou pra gente, mas basicamente sponsor kit, vocês vão falar sobre? Na aula de patrocínio privado, a gente vai mostrar um pouquinho, mas pode compartilhar, acho super legal. Manda para a gente no grupo, se puder, porque a gente vai compartilhar um pouquinho. E eu acho que agora a gente só falou mais de projetos, com certeza, mas é a ideia do protagonismo, da gente mostrar nossas ferramentas e compartilhar, assim. Eu estou com também os manuais da Lei Rouanet, vou colocar para a pessoa ler com calma, entender. Mas, por exemplo, isso que você falou é fundamental, assim, é outra coisa, né? Essa triangulação, você com o MINC, enfim, com a secretaria, aí depois é você com o patrocinador, que é outro projeto, outra relação, e isso vai ter que estar sempre azeitado, assim, em alguma medida, porque o que você promete para ele, você tem que garantir aqui, o que você garante aqui, muda o projeto ali. Então, é uma triangulação mesmo, assim, e dois projetos diferentes, o que você mostra para o seu patrocinador e o que você mostra para a secretaria. Mas eu queria ver, sim, que essas cotas, né, muda muito também, né, para projeto cultural, esporte, Sim. É isso, né? mas Sim, contra o patrocinador e a contrapartida social, né? Para a sociedade, para o interesse público. É importante a gente sim, pensar total. Eu acho que um exemplo, desculpa te cortar, eu acho que um exemplo muito legal que a gente tem a respeito de contrapartidas sociais, assim, é aquela questão do carnaval, né? O que que eles conseguiram fazer com os ambulantes, né? De fazer credenciar os ambulantes para que eles vendessem os produtos do principal patrocinador do carnaval. Então, tipo, tem sacadas como essas que são geniais, assim. É isso. muito Total, bom. essa do carnaval é um belo exemplo, Gu.
E também tem patrocinador que pede muito, né? Então, por exemplo, teve o caso também, lembra aqueles homens de azul da TIM, que ficou muito famoso na propaganda da TIM? Eles escreveram um projeto de Lei Rouanet, Blumen Group. Blumen Blumen Group. Group. E eles escreveram um projeto de Lei Rouanet, e aí o patrocinador, eles não indicavam que era o patrocinador da TIM, mas falava que já tinha um patrocínio. Porque se você já tem patrocínio, seu projeto corre mais rápido, né? Aprovado mais rápido, enfim, tem prioridade na fila. E aí a comissão devolve dizendo que não era, olha, você é um Blumen Group, você é muito famoso como um patrocinador, e se for isso, a gente vai estar apoiando não um projeto artístico-cultural, e sim uma propaganda. E aí o projeto diz, não tem nada a ver. E aí a Lei Rouanet fala, então tá, a gente aprova desde que você já tinha a sua patrocinadora. E o projeto nunca é realizado, né? Fica aquilo, né? Uma vez que, como que é essa amarração, né? Tipo, olha só, os casos que... E esse caso da escola, né, do carnaval, foi isso, né? E que eles ganharam de marketing com todo mundo do carnaval inteiro de São Paulo, usando... E primeiro foi a escola, o segundo ano foi outra empresa, né? Se eu não me engano, foi. E tem um lance também que a A gente tem que se Mistel, atentar né? quando precisa. Eu acho que foi. E tem outro lance também, tipo, quando a gente vai estar lidando com essa questão das cotas, né? Daí, por exemplo, é muito comum em bancos, ela foi bem específica, mas ela colocou assim, tipo, vermelho não se mistura com amarelo, hein, gente? Então, tipo, para pensar nas identidades visuais dos bancos, assim, quem que é amarelo e quem que é vermelho. E, por exemplo, laranja também, eles não se misturam. Então, tipo, quando você tem uma cota de um determinado banco, ou até mesmo de marcas de carro, das grandes, elas não se misturam. Então, você tem que criar uma certa diversidade ali no seu projeto, que você consiga contemplar diversas marcas de diversos segmentos também. Porque às vezes você vai seguir um segmento ali que você está procurando uma Amistel, uma escola da vida. Ih, acabou. Ou não. Não, desculpa, vocês estão vendo? Pode falar, pode falar. E isso daí, tipo, às vezes você tá com um patrocinador ali e ele não dialoga com outro que você busca, tá ligado? Daí, tipo, ou é um ou é outro. E não tem choro nem vela. É louco isso Aqui, aí, é da hora. eu mostrei até um patrocínio agora que a gente está falando, só para a gente ver um pouco, óbvio, né? As cotas, acho que a gente vai ter aula disso, né? Mas só para finalizar também, Cá, se quiser fazer, eu ia só mostrar aqui, né? Que é os patrocinadores de um dos projetos, né? E como que vem, né? As cotas de patrocínio, quem é apresentador, quem é realização, tudo isso influencia, né? O, Define as cotas também, né? é, quem vai Cada, ser se é apoio, Isso. ou patrocínio e apresentado por, Quando né? às vezes tipo, depois que comecei a fazer curso de captação, agora todo evento que é patrocinado, assim, é, de empresa privada, daí você olha lá, tipo, um banner assim do evento, daí você vai olhar na parte dos patrocinadores. Aí é interessante você tentar identificar tipo onde que tá cada um daqueles patrocinadores dentro do evento, que daí você começa a entender que nem sempre toda contrapartida ela vai envolver dinheiro, mas às vezes um patrocinador ele rende a estrutura para você que você vai economizar em estrutura e você coloca outra coisa, entendeu? É. Nossa, depois que a gente abre essa portinha, a gente nunca mais frequenta eventos da mesma forma. Vai estar sempre analisando isso. Gente, eu vou, já passamos do horário e hoje a gente tentar cumprir, mas eu gostei muito, acho que o que o Gu traz é bem legal, na hora que a gente falar de patrocínio direto vai aparecer, mas também mostrar como que é escrever um projeto na Lei Rouanet, que é diferente. Então, assim, são caixinhas, hoje a gente abriu a caixinha do sistema, de como que é um projeto, e é bem diferente já pensar nisso. E na próxima aula agora a gente vai entrar em programação e curadoria. E aí a gente finaliza com patrocínio direto. Então, quinta-feira tem mais, não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, ia falar para a Camila encerrar, né? Falar, né, ela que passou um pouco para a gente do PROAC CMS, dos principais. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente já encerra. Gente, fiquem à vontade. Assim, eu sei que não consegui falar nem metade do detalhamento do ICMS, mas me coloco à disposição também. Encaminhe as dúvidas para a Tati, se não conseguirem encaminhar diretamente, mas me coloco à disposição mesmo para tirar essas dúvidas direcionadas a cada projeto.
Façam esse exercício de entrar no sistema, fazer o cadastramento, dar uma lida na legislação por completo, na consulta pública, que é o que está sendo discutido para ser uma nova legislação, para vocês ficarem por dentro mesmo e irem se apropriando disso. Não é um bicho de sete cabeças, sabe? A gente seguindo todas as etapas, vocês conhecendo o todo da necessidade da execução de cada projeto. Vai que vai dar certo. E entender os fomentos como uma cartilha, igual o Gustavo estava falando das cotas, a gente pensar enquanto cotas do seu projeto. Então, tem um que está na Lei Rouanet, tem um que está no PROAC, tem um que está no VAI, enfim, você pensar, fragmentar ideias com vários editais, né? Não fragmentar no jeito de vou pôr um projeto em vários lugares, mas de você colocar as suas ideias nos lugares certos, né? Então, lei de incentivo, vocês viram que o valor pode ser melhor, maior, e você tem 2 anos para realizar, então são ideias que não têm obrigatoriamente que acontecer num ano, né? Acho que a gente tentou passar assim, vocês entenderem, de tudo que eu faço, o que combina mais com lei de incentivo? Acho que a Pri falou bastante do festival dela, achei que super cabe, né? Porque tem bastante apelo, né? O patrocínio, do que uma oficina cultural, por exemplo, assim, se a gente pegar de número de público e tudo mais. E o pessoal de Entre Jardins também falou que é evento, que é festival. Vamos pensando o que combinaria com cada área. E pensar também, gente, eu acho que fazendo esses cursos, uma coisa que eu acabei tendo a percepção também, que você conseguir um bom patrocinador para o seu evento não se resume a você ter uma ótima rede social, por exemplo, tá? Ou ter, tipo, números de rede social. Porque eles realmente só querem saber se você tem a capacidade de executar o trabalho, entendeu? Então, tipo, por exemplo, a Dani, ela apresentou um projeto que ela criou um Instagram só para o projeto depois que ele foi captado, entendeu? Porque ela conseguiu mostrar que a galera envolvida no projeto, eles tinham realmente a capacidade de executar. E era super interessante, projeto de teatro. Tá fluindo ainda, se eu não me engano. Mas, basicamente, 300, 400 pessoas no Instagram, que iam aumentando conforme eles iam impactando, assim, escolas, tá? Um projeto de teatro infantil. Sensacional. Mas, depois eu jogo lá no grupo o Instagram. Tô Vamos tirar saindo. uma foto, então? Quem puder sair, rapidinho, só uma foto. Vamos lá. 3, abrem as câmeras aí para a gente mostrar aqui a informação. Vamos lá, todo mundo. 3, 2, 1. Aê, pronto, gente, tiramos a foto de hoje. Boa noite para todo mundo. Um beijo, até quinta-feira. Boa Qualquer noite. dúvida, eu vou colocar os links dos manuais da Lei Rouanet. Vamos colocar a apresentação, tá? E o Gu, manda aí sobre as cotas para a gente, se puder compartilhar o material, se tiver. Vamos fazer essa rede acontecer, ver essas informações. E a Camila também, a gente vai por a legislação, no próprio apresentação tem. Espero que vocês tenham gostado, gente. Hoje foi muita coisa, não sei se foi desgastante. Tem dia que. Um Não, foi beijo. bom. Obrigado, Tati. Obrigado, Camila, Gustavo aí que também ajudou, falou bastante aí. Valeu, viu? Obrigado, meninas. Obrigada a Tchau, vocês. tchau. Tchau. Boa noite.